Bom dia, sétimo ano. Vamos à semana 4 do PET 5. Nessa semana, a gente vai falar sobre o neoclassicismo. O neoclassicismo, ou novo classicismo, representa um movimento artístico e cultural que envolveu a literatura, a pintura, a escultura e a arquitetura. Surgiu no século XVIII na Europa, se espalhando pelo mundo, permanecendo até meados do século XIX. Recebe esse nome uma vez que esteve baseado nos ideais clássicos. Trata-se de um movimento de oposição aos exageros, rebuscamentos e complexidades do barroco. Ele surge após a Revolução Francesa, em 1789, o início da Revolução Industrial e no contexto do Iluminismo, chamado de a Era da Razão. Características do neoclassicismo: valorização do passado histórico, influência da arte clássica greco-romana, baseado nos ideais iluministas, oposição ao barroco e ao rococó, temas mitológicos e cotidianos, racionalismo, academicismo e idealismo, harmonia e beleza estética, simplicidade e equilíbrio das formas, uso da proporção e da clareza, imitação da natureza. Arquitetura neoclássica. A arquitetura neoclássica foi fundamentada nos ideais clássicos e nas construções erguidas durante o período do Renascimento. O Panteão de Paris é um dos maiores exemplos da arquitetura desse período, localizada na França. Além dele, o Portão de Brandemburgo, em Berlim, demonstra a forte presença desse estilo em outros países europeus. E aqui na figura 1 a gente tem o Panteão de Paris, né? Esse aqui é o tipo de arquitetura do neoclassicismo. Neoclassicismo brasileiro. No Brasil, o neoclassicismo começa no século XIX. Ainda que não tenha tido tanta representatividade no país, alguns monumentos, artes plásticas e obras literárias demonstram sua influência. O neoclassicismo foi fortalecido ainda mais no Brasil no ano de 1816, quando chegou ao país a missão artística francesa, formada por 40 artistas neoclássicos. A Casa França-Brasil é um dos exemplos arquitetônicos do desenvolvimento desse estilo no país. Os pintores europeus que estiveram no Brasil durante esse período apresentam obras com características neoclássicas, a saber, Rugendas, El e Debré. Aqui a gente tem a fachada da Casa França-Brasil. As mudanças na arquitetura. A arquitetura da época firmou-se em duas versões: o neoclássico oficial, da corte, quase todo feito de importações, e a versão provinciana, simplificada, feita por escravos, exteriorizando nos detalhes as ligações dos proprietários com o poder central. O neoclássico oficial se desenvolveu nos centros maiores do litoral, como Rio de Janeiro, Belém e Recife, que tinham contato direto com a Europa e que se desenvolveram em um nível mais complexo de arte e arquitetura e se integraram nos moldes internacionais da sua época. As residências urbanas utilizavam-se ainda das mesmas soluções de implantação dos tempos coloniais, sobre o alinhamento das ruas e sobre os limites laterais dos lotes. A parte da frente das residências destinava-se aos salões e à área social da casa. Para dentro ficavam as alcovas, quartos e salas de jantar, e aos fundos o serviço. Os porões, que aparecem sob o térreo, né, debaixo do térreo, marcado pela fileira de óculos alinhados sob janelas dos salões, são utilizados ora como locais de serviço, ora como depósitos de lenha, liberando o térreo para utilização com cômodos de permanência diurna. Na arquitetura urbana, prevaleceu clareza construtiva. Era caracterizada pela simplicidade formal, com cornijas e platibandas como recurso formal. As paredes de pedra ou tijolo eram revestidas e pintadas de cores suaves, como branco, rosa, amarelo e azul pastel. Apresentava um corpo de entrada saliente, com escadarias, colunas e frontões, e valorizavam a decoração dos interiores com revestimentos e pinturas.
Em geral, as linhas básicas da composição era marcada por pilastras, sobre as quais, nas platibandas, dispunham-se objetos de louça do porto, como compoteiras ou figuras representando as quatro estações do ano, os continentes, as virtudes, etc. Janelas e portas se destacavam enquadradas e em pedra aparelhada e arrematada em arco pleno, em cujas bandeiras dispunham-se rosáceas mais ou menos complicadas com vidros coloridos. E aí que a gente tem a figura 4, o Palácio do Itamaraty. As casas rurais obedeciam aos padrões da arquitetura residencial urbana mais modesta. Era nos interiores que mais se aproximava dos padrões da corte, onde, graças à cultura do café, se desenvolvia uma intensa vida social. As transformações arquitetônicas, mais uma vez, se limitavam a superfícies com papéis decorativos ou pintura sobre as paredes de terra, criando a ilusão de um espaço novo. E aqui na figura 5, a gente tem a Fazenda do Secretário, em Vassouras, no Rio de Janeiro, do século XVIII. É interessante observar que, mesmo consideradas todas as adaptações sofridas no Brasil pelo neoclassicismo e por outros movimentos artísticos, verifica-se uma tendência justamente nas camadas consumidoras. Com uma arquitetura que estava na dependência de importação de materiais e mão de obra especializada, ou que apenas disfarça com aplicações superficiais e precariedade de mão de obra escrava. O neoclássico não chegou a corresponder ao aperfeiçoamento maior da construção no Brasil. E a número 6, a figura número 6, a gente tem uma fazenda, Cachoeira do Mato Dentro, que fica em Vassouras, também no Rio de Janeiro, datada do século XIX. Agora mostre o que você aprendeu e responda. Número 1. Com base no texto e em seus conhecimentos, explique o que foi o movimento do neoclassicismo e suas principais características. Então, você vai colocar para mim o que foi esse movimento e quais foram suas características. Com base no texto, qual foi o acontecimento de 1816 que fez que fortalecesse ainda mais o neoclassicismo no Brasil? Número 3. Faça uma leitura do texto e identifique nas expressões quais são falsas e quais são verdadeiras. O neoclassicismo recebe esse nome uma vez que esteve baseado nos ideais clássicos. Trata-se de um movimento de oposição aos exageros, rebuscamento e complexidades do barroco. Verdadeiro ou falso? O neoclassicismo começa no século XX no Brasil. Ainda que não tenha tido tanta representatividade no país, alguns monumentos, artes plásticas e obras literárias demonstram sua influência. Verdadeiro ou falso? No neoclassicismo, a arquitetura urbana prevaleceu clareza construtiva. Era caracterizada pela simplicidade formal, com cornichas e platibandas como recurso formal. Verdadeiro ou falso? No neoclassicismo, as casas rurais obedeciam aos padrões de arquitetura residencial urbana, mais modesta. Era nos interiores que mais se aproximava dos padrões da corte, onde, graças à cultura da cana-de-açúcar, se desenvolvia uma intensa vida social. Verdadeiro ou falso? Na arquitetura neoclassicista, janelas e portas se destacavam enquadradas em pedra aparelhada e arrematadas em arco pleno, em cujas bandeiras dispunham-se rosáceas mais ou menos complicadas com vidros coloridos. Essas alternativas, às vezes, elas são um pouco confusas, mas está escrito igualzinho no texto, então é só você dar uma lidinha no texto, tá? Número 4. Agora que você já conhece um pouco da característica do neoclassicismo, identifique nas afirmações abaixo a opção incorreta. Lembre-se de voltar ao texto. Letra A, valorização do passado histórico. Tem a ver com o neoclassicismo? Letra B, simplicidade e equilíbrio das formas. É do neoclassicismo? Letra C, o neoclassicismo era totalmente contrário às ideias iluministas. Certo ou errada? Letra D, oposição ao barroco e ao rococó. Tem a ver com o neoclassicismo? Então, você vai marcar para mim que não tem a ver, que estiver errada, tá? Só isso, bons estudos e até semana que vem.